paz e graça, amor, perseverança, alegria, paz e graça. Jesus, cheio de graça e verdade. Nós, membros do seu corpo, cheios de graça e verdade, cheios de amor e de misericórdia. Jesus em nossos corações, por meio do seu Espírito, nós éramos escravos, mas agora somos filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros. No livro de Gálatas, na carta escrita para revelar a realidade da igreja, a epístola aos Gálatas, ela foi escrita para cortar ocasião aos judaizantes, aos que queriam transformar a igreja em um domínio judaico. Você pode estar cumprindo alguma lei. Nós podemos e gostamos de leis. Nós podemos criar uma lei para vestir. Podemos criar uma lei para muitas situações, para comer. Podemos criar uma lei para cada coisa. E pensamos que a lei nos aperfeiçoa. Não é a lei que nos aperfeiçoa. A lei foi dada, a lei de Deus, foi dada para nos guiar a Cristo. E Cristo, cumprindo a lei, nos trouxe uma outra vida para vivermos segundo o Espírito. O segredo de vencermos é vivermos segundo o Espírito. Para os que vivem segundo o Espírito, não há lei. Mas a palavra no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não sois escravos, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Veja que 1, 2, 3. São 3 passos na nossa vida espiritual. A primeira é que éramos escravos. Escravos de quê? Do pecado. Então, vivíamos, fazíamos e agíamos muitas vezes da maneira que nós não queríamos, porque éramos escravizados. Muitos ainda permanecem escravizados pelo pecado. E assim, tem vícios no falar, tem vícios no irá. Também andam segundo a carne e assim vivem uma vida de escravidão. Quando nós cremos, nós nos tornamos filhos de Deus por meio do Espírito de Jesus Cristo. E onde o Espírito de Jesus Cristo está? Ele está no nosso coração. Ele está no nosso coração para quê? Para que nos tornemos também filhos de Deus. A única maneira que tem para que nossa mente mude, nossa vontade mude, nosso ser interior mude, é Deus enviando o Espírito de seu Filho para o nosso ser interior. Então, saímos do mundo, onde éramos escravos dos pecados, ou do pecado. E quando nós viemos para o reino de Deus e para a família de Deus e nos tornamos filhos, pela fé que nos foi dada, nós temos no nosso coração o Espírito de Jesus e por meio desse Espírito nós comunicamos com o Pai. Veja que essa comunicação com o Pai é que nos faz orar. Orar nada mais é do que conversar com o Pai e ouvir o Pai. E assim, nós agora sendo filhos, nós nos tornamos herdeiros. Herdeiro, o que significa herdar? Significa tomar posse de coisas pelas quais nós jamais trabalhamos. Por isto,
cada um de nós, como herdeiros de Deus, nós vamos tomar posse de todas as coisas de Deus por meio de Jesus Cristo. A coisa mais importante que nós tomamos posse é a vida eterna. Uma vida de filho de Deus só pode ser eterna, porque Deus é eterno. Primeiro, nós fomos criados por Deus. Segundo, nós fomos gerados por Deus. Já perceberam que a criação, ela entrou no estado de cativeiro? Paulo diz aos Romanos que toda a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Portanto, toda criatura está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, dos herdeiros de Deus. Não é maravilhoso que nós estejamos na família de Deus? Você pode pensar que se tivesse mais bens, se tivesse conseguido coisas melhores, você estaria numa situação melhor. Você só pode estar numa situação melhor se você for filho de Deus e for herdeiro de Deus. E ser herdeiro de Deus, não há nada melhor do que isto. Na realidade, quem é rico é só Deus, porque só Deus tem vida eterna. Deus é o Criador de todas as coisas e tem a criação nas suas mãos. Ele que lida com tudo e faz conforme o seu propósito. Portanto, agora nós descansamos neste fato e nesta experiência, a experiência de sermos filhos. Todos vocês que creem têm que ser levados a experimentar uma vida de filho de Deus. Não uma vida religiosa, mas de fato uma existência de relacionamento com o Pai. Por isso é que neste versículo ele diz que no nosso coração nós temos o Espírito de Jesus que nos torna filhos. Então, nós temos um relacionamento com o Pai. Se você tiver somente uma religiosidade superficial, você não terá resposta de Deus às suas orações. Você não terá resposta de Deus à sua vida cristã, porque você vive de maneira superficial e religiosa. Mas quando é trazida esta realidade para o nosso ser interior e nós experimentamos esse Espírito de Jesus que está no nosso coração, nós crescemos e compreendemos o que é ser cheio de graça e verdade. Aquele que é cheio de graça e verdade veio para o nosso coração, que é Jesus Cristo. Então agora nós podemos dizer: Pai nosso que está no céu. Então agora nós podemos ter um relacionamento com Ele. E Ele cuida de nós como filhos, e nós crescemos e o servimos e amamos, porque experimentamos e sabemos que Deus é bom. Portanto, a vida espiritual, ela começa quando nós éramos escravos. É por isso que os judeus, primeiramente, foram escravos no Egito. Esta é a figura para a igreja. Escravos no Egito significa que estão sob o domínio do adversário, estão no mundo. Deus os liberta. É por isso que essa libertação é chamada de Páscoa. É a passagem, é deixar de ser escravo. Cristo é nossa Páscoa, é nossa passagem de vida de escravidão sob o pecado para a vida de liberdade de filho de Deus. Não seja mais preso por leis e religiosidade humana. Seja livre em Cristo por meio do Espírito. Veja que está escrito assim: Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Seja livre pelo Espírito de Jesus Cristo que está em você. Não ande mais debaixo da servidão, nem da escravidão. Não sirva homem algum. Não sirva espírito algum a não ser o Deus vivo e verdadeiro, o Pai de Jesus Cristo. Você agora é um filho de Deus e tem direito em Cristo à herança. E nós temos direito à herança. Nós seremos herdeiros de Deus em Cristo Jesus.
Este é um fato maravilhoso. E quando você vive esta realidade, você perceberá o significado do Pai ser o pastor e nada te faltar. Amém. Fiquem na graça de Deus e no amor de Jesus Cristo.